Vamos lá então. Muito bom dia, meus alunos do 8º ano do Colégio Desafio, unidades 1 e 2. Sejam muito bem-vindos a mais essa live de hoje, live de terça-feira, começando a aula com matemática, que é essa disciplina tão importante, tão bacana de estudar, não é não? Hoje nós vamos dar sequência, como eu havia dito ontem, nós vamos dar sequência no nosso conteúdo de conjuntos, que é uma matéria tão importante para a gente dentro da matemática. Beleza? Então hoje tem coisa nova, hoje eu vou contar coisa nova para vocês. Pode vir chegando aí aos poucos, estou de olho aí em vocês para ver se vocês estão comigo e vamos lá. Galera, esse conteúdo ainda está no módulo 1, tá? No capítulo 3 de conjuntos. Agora, seguindo, nós vamos estudar o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Então vem comigo, deixa eu te apresentar esses caras. O conjunto dos números naturais é representado por essa letrinha aqui, ó. Na verdade é um símbolozinho, né? Se você quiser aprender a fazer, ó, é desse jeito que eu fiz. Você faz um Nzão, letra de forma, bonitão, e aí você faz um tracinho do lado. Pode ser que você veja em algum lugar que esse tracinho aqui, ó, não esteja do lado. Pode ser que ele esteja aqui, por exemplo. Mas esse é mais difícil de fazer, né? Então você pode colocar ele do lado mesmo. Só para te avisar que às vezes você pode ver assim, sem problemas. Povo, o conjunto dos números naturais. Quando eu fui te explicar conjuntos, eu te expliquei assim, olha, alguns conjuntos têm uma regra de formação, outros não. Esse conjunto dos números naturais e os conjuntos que a gente vai estudar a partir de agora tem uma regra de formação. Na verdade, esses conjuntos que a gente vai estudar a partir de agora servem para classificar basicamente todos os números que existem. Então vamos começar pelos números naturais. Deixa eu ver se está comigo. Boa! Vem junto comigo então. Olhando a regrinha de formação, vamos observar. Ele é formado pelos inteiros positivos e o zero. Então, quais são os números naturais? Os números naturais são formados pelos inteiros positivos e o zero. Por que eu separo o zero? Claro, porque o zero não é positivo. O zero não tem sinal, né? Nem positivo nem negativo. Beleza? Olha lá a representação dos elementos do conjunto para você ver. O zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas reticências aqui, ó. Lá da primeira aula de conjuntos, eu te disse. Quando tem uma reticências, eu estou dizendo que isso aqui é infinito para frente. Então não termina, vai até 1 bilhão, por aí vai. Beleza? Infinito é um negócio grande, né? Já parou para pensar? Muito grande. Tá. Bom, os naturais são formados pelos inteiros positivos e o zero. Uma coisa que pode bagunçar na sua cabeça é o seguinte, ó, o que é um número inteiro? Essa pergunta pode ser legal, hein? O que é um número inteiro, afinal de contas? Bom, o número inteiro é esse mesmo que você pensou, é um número que não é quebrado. Isso, é. Então vamos ver. Um número inteiro, uma definição que eu gosto de usar, é um número que ele pode ser representado sem a necessidade de colocar uma vírgula. Então, por exemplo, se eu quero representar para você o número 2,5, eu preciso botar a vírgula dele. Porque se eu tirar essa vírgula, vira 25. E aí já é outro número. Concorda? Agora, se eu quero representar para você o número 2, veja bem, o número 2 pode ter uma vírgula. Muita gente fala assim, ó, inteiro é número que não tem vírgula, mas o 2 pode ter uma vírgula. E o 2 é um número inteiro. Só que eu posso representar esse 2 sem essa vírgula, sem mudar o número. Concorda? Aqui, ó, 2,0 e 2 na matemática é a mesma coisa. Então eu posso dizer que o 2 é um número inteiro, porque eu posso representar ele sem a vírgula. Em resumo, um número inteiro, entenda, é um número que não é quebrado. Olha lá, ó, 1, 2, um número exato, né? Sem a vírgula. De boa. Você entendeu o que é um número inteiro? Entender o que é positivo é fácil, se não tem um sinal de menos é positivo, né? E o zero está separado, o zero também entra nos naturais.
Resumindo, os naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitamente. Só os positivos. Fechou? Entendeu quem são os naturais? Ótimo. Tem um subconjunto dos naturais que é bem legal, que aparece sempre. O seu livro não traz, mas eu achei importante te dizer dele, te falar sobre ele. Esse aqui, ó, o N de naturais, só que quando eu escrevo ele com um asteriscozinho. Quando eu escrevo esse número com um asteriscozinho, eu estou dizendo dos naturais sem o zero, tá? Então, quando eu quero falar só dos números inteiros positivos, eu represento assim, ó, 3, 4, por aí vai, infinitamente. Se eu coloco o asterisco, quer dizer que eu estou tirando o zero da história. Beleza? Sem segredo, né? Facinho, mas... Olha aqui para você ver. Se eu quiser representar os números naturais em uma reta numérica, tem como? Tem. Olha a retona aqui que bacana. Fiz a reta de vermelho e aqui eu representei os números naturais. Olha lá, começando do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui essa reta, ela, é claro, não tem como eu representar, desenhar uma reta infinita aqui, né, tesourinho? Mas essa reta com essa setinha aqui, ó, indica que daqui para frente ela continua infinitamente. Observa um negócio interessante. Do lado de lá eu não coloquei a setinha. Por quê? Porque os números naturais não podem ser menor que zero. Eles começam do zero. Beleza? Tem que ser positivo. Fechou? Tá comigo? Boa, gostei. Vamos lá. O conjunto dos números inteiros agora. Deixa eu te apresentar mais esse. Nota que eu já te dei um spoiler aqui, né? Já estava falando do que eram os inteiros. Bom, inteiro é que não tem vírgula. Só que a diferença dos inteiros para os naturais é que agora, nos inteiros, eu posso colocar os números negativos. Então, veja bem. Números naturais são os números, o zero e os positivos. Sem vírgula, sem nada, inteiros. Agora, os números inteiraços, o conjunto dos números inteiros, é formado pelos negativos e os naturais. Não, vou falar de novo, porque às vezes você não está ligado. Olha aqui para você ver. Bom, os inteiros são formados pelos negativos, o zero e os positivos. Os naturais são formados pelo zero e os positivos. Então eu posso dizer que o Z, que é o número inteiro, eu represento pela letrinha Z, tá? De novo, ó, aula de caligrafia da matemática. Faço o Zzão bonito do Zorro e coloco um tracinho aqui. Beleza? Assim que é o símbolozinho dos números inteiros. Não me vai colocar I. I é outra história. Tá bom? Não coloca I inteiro, não é I, é Z. Por quê? Z... Agora o I tem uma explicação. O I é outra coisa, não coloca I, tá? Número inteiro, o símbolozinho dele é um Z com um tracinho. Bom, ele é formado então pelos números naturais, ou seja, os zeros positivos e pelos negativos. Então eu peguei esse conjunto e acrescentei os negativos. Se eu for representar isso aqui numa reta, igual eu fiz aqui, os naturais. Veja, a reta agora tem uma setinha para a esquerda e uma setinha para a direita. Significa o quê? Que ela é infinita tanto para a esquerda como para a direita. Observa que as reticências têm no começo e no final. Isso significa que é infinito tanto para cá quanto para lá. Observa o seguinte para mim. O número menos 1 milhão é inteiro? Sim ou não? O número menos 1 milhão é inteiro? É inteiro. Ele é grandão aqui pro lado aqui, ó, mas ele é um número inteiro negativo, então tudo bem. Posso colocar aqui. O número 1 trilhão positivo, ele é inteiro? É inteiro. Por quê? Não é número quebrado e ele é positivo, está lá na frente. Então veja que esse conjunto ele é infinito tanto para a esquerda, para o rumo dos números negativos, quanto para a direita, para o rumo dos números positivos. Faz sentido, não faz? Aqui não, cuidado. Os naturais só é um conjunto infinito para o rumo dos positivos. Porque chega no zero, ele acaba, não pode ser negativo aqui,
Agora o inteiro, não, o inteiro ele é infinito tanto para a direita quanto para a esquerda. Beleza? Olha a diferença nas retas, quando eu vou representar esses conjuntos nas retas. Essa retinha tem uma setinha para a esquerda e uma setinha para a direita. Essa retinha aqui não, ó, ela começa no zero e a setinha só vai para a direita. Fechou a ideia? Ah, professor, e então... Bom, esses dois negócios que você acabou de me explicar são conjuntos. Sim. Você representou, professor, com uma seta e você também representou entre chaves. Sim. Então eu estava pensando aqui, será que tem como eu representar isso em forma de diagrama? Ah, tem, com certeza tem, galera. Deixa eu ver se você está comigo, que isso é importante. Às vezes você não vem, isso... Rapaz, se eu quiser representar esses conjuntos aqui em forma de diagrama, tem como. Aliás, eu posso fazer o diagrama de Venn dos dois. Presta atenção no seguinte. Os inteiros são formados pelo zero, os positivos e os negativos. Os naturais são formados pelo zero e os positivos. O que eu vou falar agora você vai entrar em choque. Presta atenção. O conjunto dos números naturais, todos os elementos dos naturais, está dentro do conjunto dos inteiros. Isso significa dizer que é verdade que os números naturais, o conjunto dos números naturais, está contido no conjunto dos números inteiros. Oh, ficou feia ali, né, a caligrafia, mas... Acho que a ideia você entendeu. Que é isso, professor, incrível. Todos os números, mas é infinito, mesmo assim. Todos os números dos naturais estão dentro dos inteiros. Então, os naturais estão contidos nos inteiros. Se eu for fazer um diagrama de Venn de dois conjuntos, um está contido no outro, o que eu posso fazer? Veja bem. Eu vou fazer aqui, ó, diagrama de quem? De Venn. Não? Se eu for fazer o diagrama de Venn desses dois conjuntos, olha lá, eu faço a bolona grande. Essa bolona grande vai ser o conjunto dos inteiros. Quem está contido no conjunto dos inteiros? O conjunto dos números naturais. Aí sabe o que eu faço? Faço uma bolinha dentro. E essa bolinha dentro é a bolinha dos números naturais. Doideira. Daqui pra frente, a gente vai estudar outros conjuntos. Classificando, igual eu te falei. A gente vai classificar todos os números que existem na matemática. Bom, a partir do momento que a gente vai classificando os próximos conjuntos, você vai ver que dá para fazer o diagrama de todos que a gente vai ver. E um vai estar sempre dentro do outro. Interessante, né? Então vem cá. Só para você entender uma coisinha comigo aqui, ó. Perceba que a ordem que a gente está estudando é uma ordem histórica que a gente precisou dos números. Olha que interessante para você ver. Os números naturais foram os primeiros números que a gente precisou utilizar na nossa história enquanto ser humano. Incrível, ó, presta atenção para você ver. Lá quando os primeiros pastorzinhos precisaram contar suas ovelhinhas, suas criações, então o que eles faziam? Eles pegavam uma pedrinha representava uma ovelhinha. Aí ele pegava um saquinho e ia contando as pedrinhas, uma ovelhinha, uma pedrinha. Então veja bem, para contar ovelhas, o pastorzinho precisou só dos números, do zero, claro, quando não tinha nenhum, e dos positivos. Ele não precisava de número negativo. Como que eu vou contar menos uma ovelha? Não tem jeito. Então os primeiros números que a gente precisou usar foram os naturais. Agora, passando o tempo, surgiu uma necessidade da gente representar uma dívida. Sim, ou uma escassez, ou uma falta, está faltando. Por exemplo, o povo está precisando de 1 tonelada de trigo. Aí esse que o povo está precisando e não tem é uma escassez, é uma falta, é uma ausência. Para representar essa ausência, eu precisava de outro tipo de número, que não os positivos. Então surgiu aqui os negativos.
Legal, né? Tá na ordem histórica de necessidade nossa dos números. Veja bem que os números negativos são fundamentais nos dias de hoje, né? Por exemplo, como que eu iria diferenciar que eu estou te devendo 10 reais e que tem 10 reais no meu bolso? Na verdade, eu tenho 10 reais ou estou devendo 10 reais para você? A forma mais simples de fazer isso é usando um número negativo, né? Se eu estou devendo, eu tenho um saldo de menos 10 reais. Mas se eu tenho 10 reais comigo, aí eu tenho 10 reais positivos. Óbvio que não tem... Se eu fosse representar essas duas situações sem o sinalzinho de menos, aí ia complicar a minha vida, né? Dois números representados pelo mesmo símbolo, eu vou bagunçar tudo. Beleza? Tranquilo? Vamos entender mais uma coisa com o Titi aqui. Você está comigo, né? Você não some não, você não me deixa falando sozinho aqui não. Olha lá, ó. A soma e a subtração, muita atenção que está escrito aqui nessas regrinhas. A soma e a subtração de dois números inteiros resulta em um inteiro também. Então, sempre que eu somar um inteiro com um inteiro, a resposta tem que ser um inteiro. Óbvio, claro. Como que eu vou somar um número inteiro com outro inteiro e a resposta vai dar com vírgula? Não tem jeito. Então, por exemplo, se eu somar 3 mais 4, resposta 7. Se eu somar 5 com 2, resposta 7 também. Se eu somar, sei lá, 10 com 5, vamos mudar. 10 mais 5, resposta 15. Veja que sempre que eu somo dois números inteiros, minha resposta tem necessariamente que ser inteiro. Faz sentido, muito sentido, né? Beleza. Talvez uma coisa que você não tenha percebido ainda é que na multiplicação também. A multiplicação entre inteiros também resulta em um inteiro. Sempre. 3 vezes 6, 18. Inteiro. Beleza? 2 vezes 8, 16. Sempre que eu multiplicar um número inteiro por outro inteiro, tem que dar um inteiro também. Beleza? Agora, a exceção para isso aqui, ó, o que não entra nessa história é a divisão. Por exemplo, se eu dividir um número inteiro por outro, nem sempre a resposta vai ser inteiro. Exemplo, divide 3 por 2. 3 dividido por 2 é 1,5, que não é inteiro. Beleza? Então, para entender mais esses dois conceitozinhos aqui, ó, eu vou me esforçar para dar tempo da gente fazer um exercício hoje ainda. Bom, o antecessor, sempre que eu te perguntar o antecessor de um número, é um número que vem uma unidade antes. Bem intuitivo, isso aqui você já sabe, né? Um sucessor do número, então, vem um depois. Se eu bater o olho na reta, presta atenção na reta dos naturais, tá pequenininha aí, né? Olha aqui, ó. Qual que é o número que é antecessor do 6? É o número que vem um antes, ó. O antecessor de 6 é 5. Qual que é o número que é sucessor do 6? 7. Qual que é o antecessor de 4? 3. Qual que é o sucessor de 4? 5. Pegou a ideia? Beleza. Meu Deus, eu tenho 2 minutos. Eu vou dar uma agilizada aqui e vai dar certo. Calma aí. Que terça maravilhosa. Não deixei você tirar print. Fiz besteira de novo, né? Mas eu acredito que você já tinha copiado. Não, foi mal. Tira aí dessa parte agora, você aproveita os inteiros. Meu Deus do céu. Fiz besteira. Foi mal. Acontece. Tudo isso aqui está no seu livro também. Depois, se for preciso, eu também reescrevo aqui, tiro foto, mando para o pessoal postar. Esquenta não. Vamos fazer um exercício legal aqui agora. Bom. Exemplo 1. Eu vou te fazer uma pergunta bem caprichada. Olha aqui para você ver. Todo número que é um quadrado perfeito é natural? Ixi.
professor? Justifique. Como é que é, professor? Todo número quadrado perfeito é natural? Veja, quem são os quadrados perfeitos? Eu vou fazer uma sequenciazinha aqui, ó. O zero é um quadrado perfeito. Lembrando, o que é um quadrado perfeito? Professor, nem lembro o que é isso. Um quadrado perfeito é um número que tem raiz quadrada exata. O zero, raiz de zero é zero. Próximo aqui, ó. Tem o 4, raiz de 4, 2. Tem o 9, tem o 16. Tem o... que mais aqui? 25. Tem o 36. E assim vai, infinitamente. Então esses números aqui são os quadrados perfeitos, porque se eu tirar a raiz quadrada deles, dá exata. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5, sempre exata, nunca com vírgula. Beleza, professor, a pergunta era, qualquer quadrado perfeito é natural? Observe, todos os quadrados perfeitos são positivos. Por quê? Você estudou uma regrinha que dizia assim, ó, não existe raiz quadrada de número negativo. Então não tem como um número negativo ser quadrado perfeito. Não existe raiz dele. Beleza? Agora, observando aqui, você percebe que todos eles são positivos e todos eles têm que ser inteiros. Por quê? Se eu tirar a raiz quadrada de um número com vírgula, a resposta vai dar com vírgula. E para ser natural, é porque eu apaguei os naturais aqui, mas para ser natural pode ter vírgula? Pode ter vírgula número natural? Não pode. Então, os números quadrados perfeitos, todos eles são números naturais? Sim. Resposta: sim. Justifique. Todos são positivos, todos são inteiros e positivos. Todos são inteiros. Claro, porque se eu tirar a raiz de um número com vírgula, não vai dar exato. Então, ele não vai ser um quadrado perfeito. Todos são inteiros e positivos. Por que positivos mesmo? Porque não existe raiz quadrada de números negativos. Beleza? Vou falar só mais um negocinho aqui para você entender esse negócio da raiz quadrada de número negativo. E aí eu já abro para os comentários aí. Se eu elevar o número, vou escrever de novo aqui. Se eu elevar o número menos 2 ao quadrado, um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. Não é? Menos vezes menos não dá mais? Mais. E 2 vezes 2 dá 4. Significa dizer o quê? Ficou uma bagunça que vou apagar. Significa dizer o quê? Se eu elevar um número negativo ao quadrado, eu vou ter um número positivo. É por isso que não existe raiz quadrada de número negativo. Não tem como eu pegar um número negativo, multiplicar por ele mesmo e isso dar um número negativo. Nunca vai acontecer isso. Porque menos vezes menos é mais. Acabou. Fechou? Encerramos por aqui então. Vou abrir para as dúvidas, para vocês dizerem o que ficou para trás aí, o que vocês perderam. Me responde o seguinte, deu para copiar o negócio lá dos naturais que eu apaguei ali, eu fiz uma bobagem, né? Um abraço aí para todos os alunos da unidade 1 e 2, dos meus amigos, professores. Quais são as dúvidas, galera? Esse é um espaço nosso para tirar as dúvidas. Muita gente ficou sem copiar, tirou print.
Eu vou reescrever aqui e tirar a foto, tá? Não agora, daqui a pouquinho. Deixa eu virar aqui para ver vocês. E aí, povo? Muito boa sua aula. Muito obrigado, Cauã. Um abraço a todo mundo que mandou um aceno, um cumprimento. A live travou, mas aí confundiu. O que aconteceu? Me conta, que eu não vi. Ó, a Juliana Cavalcante tem um print aí do quadro. No começo estava travando, né, Henrique? Mas aí depois conseguiu entender a primeira parte dos números naturais. Eu repeti bem, né? Bom, eu vou estar salvando o vídeo aqui então, vendo como ficou a qualidade. E aí, se for preciso, eu posto de novo, tá? De 1080p foi para 144, meu Deus do céu. Ó, teve uma Lavin, eu acho que é Lavínia, né? Já foi minha aluna aí há alguns dias. Não entendeu a última parte. Vamos lá de novo. Vou virar aqui de novo para te explicar. Se eu conseguir mexer no meu celular. Bom, eu fiz uma resolução no exercício justificando por que todos os quadrados perfeitos são naturais. Ora, os números naturais, 0 e positivos. Esses são os naturais. Certo? Os zeros positivos, inteiros, não pode ser número quebrado. Então, os quadrados perfeitos eu coloquei aqui para você, ó. São todos os números que têm raiz quadrada exata. Esses são os quadrados perfeitos. Então, olha lá, 0, 4, 9, 16, 25, 36 e por aí vai. Todos esses aqui têm raiz quadrada exata. Portanto, todos esses aqui são quadrados perfeitos. E é infinitos aqui para frente, né? Beleza. A pergunta era, todos esses quadrados perfeitos são naturais? Ora, para ser natural tem que ser 0 ou os positivos inteiros. Veja bem, 0, 4, 9, 16, todos esses números são inteiros e são positivos. Então, os quadrados perfeitos são naturais. Eles entram dentro dessa regrinha aqui. Tá bom? Se eu for escrever todos os números naturais, certamente esses aqui vão aparecer no meio do caminho. Fechou? Deixa eu ver nosso tempo. Ih, ficou desfocando de novo. E agora, hein? Bom, eu já vou estar encerrando essa live de hoje. Eu tenho uma correria porque agora eu já vou entrar em live em outra sala. Não deixe de fazer as atividades que... Bom, a aula está salva, tá? Não deixe de fazer as atividades que eu passei lá no site do colégio, beleza? Um forte abraço para vocês. Vou providenciar a aula aí para ver se
é possível postar. Abração, até amanhã. E as dúvidas que ficaram, ou no Instagram, ou guarde para a live de amanhã. Falou!